Fala pessoal, bem-vindos a mais um Momento Porsche. Quantas unidades a gente tem no país? Antes de falar, dá aquele recado óbvio do NBcast. O último que foi pro ar foi da M5 V10 e da M6 V10, que é da base, são derivações da base da geração E60, né? Ficou muito bom. Eu, Henrique e Matheus, vai ter um link aparecendo no card aqui em cima, ou você procura lá no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, você pode ouvir porque você pode comentar lá direto. E a questão do Apple Podcast, eu não sei se vai estar disponível nesse momento, mas deve aparecer em breve, tá? É que eu tive aquela questão que eu falei do Anchor, né? Que ele deu uma zoada na timeline, lá fui distribuir pelo Analytics do Google lá e pifou tudo, mas deve aparecer em breve, tá? Então, enquanto isso, eu sugiro você ouvir nessas outras plataformas, tá? Então, vamos lá. Quantidade de Porsches no Brasil, né? É assim, o momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 5 de junho de 2020, tá? Então é uma sexta-feira. Óbvio que a ideia é dar um panorama geral. Os números estão sempre mudando, sempre atualizando, tá? Algumas unidades foram embora, até nos últimos meses, outras chegaram. Então assim, não dá para ter um número preciso, mas a ideia de fazer esse vídeo, na verdade, muita gente pergunta: quantos 997 GT2 tem? Quantos C3RS tem? Quantos Turbo 997 Mark I tem? Quantos 991 tal, entendeu? Então a ideia é dar um panorama geral assim, de quantas unidades tem, para vocês terem uma noção aí do que a gente tem no Brasil, né? Até algumas unidades eu acabei não anotando assim. Vou comentar algumas delas. A ideia não é o vídeo ser tão longo, até pensei em ser um segundo vídeo na semana. Eu acho que eventualmente vai surgir a questão de ter dois vídeos por semana aqui no canal do Exclusivos TV. Seja na rua, um na rua e outro conversando assim com vocês, contando um pouco de história. Ou então, quantidade de números. Às vezes eu quero mostrar algumas coisas que às vezes não cabe no Amigos por Carros, não dá tempo. Ou às vezes não é a proposta do canal. Então, eventualmente vocês vão me ver mais aqui, quem gosta, né? Comentar algumas coisas, até não necessariamente no futuro automotivo, que isso aí deixa mais para artigo, né? Mas a gente bateu um papo, às vezes eu falar um pouco do meu pensamento sobre algumas coisas que eu acho que vale a pena, né? Porque às vezes o tempo no Amigos por Carros não é que não é justo, é porque a gente é uma empresa, né? Então a gente tem que gerenciar algumas coisas e quem gerencia isso muito bem é o Cone e o Sertório, né? Mas vamos lá então, ó. Eu não vou falar de todos os modelos, de todas as gerações, porque assim, eu vou dar os modelos principais e as quantidades de unidades que a gente tem, tá? Então a gente tem alguns modelos bem raros por aqui. Eu não vou contar também modelos de corrida, tá? Especiais de homologação, essas coisas também não vou fazer, né? Então vamos lá, ó. A quantidade, pelo menos nesse momento, mais ou menos, né? O número provavelmente hoje não é mais esse, deve ser mais que isso, mas a gente tem uma média de mais ou menos pouco mais de 14 mil Porsches no país, tá? Isso é bastante carro. Você fala, pô, mas 14 mil, tem que lembrar que tem a Cayenne e a Macan, né? Que eu vou falar sobre eles, mas vamos lá, ó. Eu vou falando os modelos e as unidades que eu tenho aqui que eu anotei no tablet, tá? Aliás, um abraço ao Lalo, obrigado por ter ajudado aqui, ele passou várias coisas aqui pra mim. Então, eu vou falar dos modelos mais raros, né? Eu vou começar lá atrás, então, do 356. Eu vou falar basicamente de 4 só modelos do 356. Tem 356 BT5 Roadster. Eu não vou falar as carrocerias, tá? Dessa versão tem uma unidade. 356 BT6 Cabriolet tem uma unidade. Conforme eu vou estar falando, vai aparecer algumas fotos aí na tela, não necessariamente no Brasil, né? Aliás, eu deixei essa minha foto de fundo aqui, o GT3RS 4.0 e o 3.8. Não é a ideia falar deles, eventualmente eu vou citar deles aqui pra gente ter noção de quantas unidades são. Essa foto é um pouco antiga, você vê que a Stuttgart ainda é na Avenida Europa, né? Até que eu vou deixar como um card aqui em cima à direita do Carreira GT que eu gravei lá do Top Gear, né? Que foi exatamente aqui, né? Aqui na frente, aqui era Jaguar já, ó. É que não é mais Jaguar, hoje que virou uma concessionária da Chery, mudou de novo, vai mudando, é uma galeria de arte, parece que mudou de novo. Então RS 4.0 e o 3.8, né? Então, falar dos 356, vamos lá, 550 Spider, a gente tem uma unidade do 550 Spider aqui, a gente também tem uma unidade do 550A Spider também, tá? Então, assim, são modelos que valem muita grana, tem muitas réplicas aí, acho que é da Invemo, se eu não me engano, que tem um motor, acho que é AP do Santana, não é 2.0? Mas a gente tem original aqui. Um modelo que eu não pus aqui, que eu acabei de lembrar assim, a gente teve o 911R, aquele, acho que é de 67 ou 68, aquele antigo, né?
Tem até uma foto, é que eu acho que eu provavelmente não vou achar assim rápido, mas tem até uma foto dele com placa no Brasil mesmo, mas infelizmente ele foi para fora do país, né? 904/6 Carreira GTS. Aí tem um que acho que interessa muita gente, que é o Carreira RS 2.7, né? Pelo menos no quantidade de números aqui, eu não sei se foi mais algum embora ou chegou mais um. 22 unidades. Lembrando que o RS 2.7, acho que muita gente já sabe, o Matheus do Corner deve ter comentado já extensivamente, que aqui no Brasil veio uma certa quantidade e eles eram bem completos. Esses Carreira RS 2.7 é muito desejado porque eles são bem completos aqui que vieram para o país, né? 914, aquele feio quadrado, eu detesto esse carro, mas o que eu vou falar é o do /6, que é o 6 cilindros, né, que é o mais raro. Tem 8 unidades aqui. 924S, 2 unidades. 924 Turbo, 2 unidades. 928 GTS, 3 unidades. Aí, por exemplo, que pouca gente sabe, eu vi esse carro há muito tempo, faz tempo que eu não vejo, eu tenho foto dele. Mas é o 911 Speedster, naquela geração 964, né? Acho que só veio uma unidade, a gente anotou uma aqui, o que eu lembro é só dele mesmo, né? Então vamos lá, 911 Turbo, aquela primeira geração do Turbo, a geração 930 que fala, né? Então, até o momento, pelo menos perto de março, abril, a gente contou 67 unidades. Eu vi que chegou mais uma nesse mês, talvez esteja por aí, por volta de 67 e 70 unidades. Uma delas é um Turbo Cabrio, então assim, a gente tem... pelo menos umas 68 unidades, uma delas cabriolé, né? 934 Turbo 1, 935 Turbo 1, 964. Cara, o 964 foi uma surpresa porque eu não achava que tinha tantos aqui, né? Eu achava que tinha 4 só. Depois eu vi aqui que tem 12 unidades. Sendo deles 8, desses 12, 8 é um motor 3.6. 911 Turbo, geração 993, aquele último a ar, né, que a gente tanto fala, tem 21 unidades. 993 Turbo S, 911 Turbo S, geração 993, né, 4 unidades. Aí vamos mais recente aqui, 911, geração 996. Na verdade eu vou falar do 911 Turbo. O 911 Turbo, 50 unidades, 5 deles são cabriolé. Olha só, até veio mais do que eu achava. Mas é engraçado, né? Porque veio menos 996 Turbo do que de Modena. Eu lembro assim, alguns números de Ferrari. Eu não sou hoje tão ligado a número em quantidades no país, né? Mas eu lembro que se juntar Modena, 360 Modena, 360 Spider, Challenge Stradale, juntava assim algo em torno de 106 unidades. É engraçado, né? Veio mais Ferrari do que 996 Turbo. Interessante isso aqui. 996 Turbo S... No modelo 911, né? 2 unidades só. Tem alguns unidades aqui que eu fui pro Lalo. Eu acho que tem mais, porque eu já vi mais. Esse 996 Turbo S, até conversei com ele. Ele tem anotado um branco e um prata. Mas eu sei que existe um preto também, que eu nunca mais vi. Eu vi aqui em São Paulo, depois eu nunca mais vi. Até o pessoal pergunta, mas não pode ser que o cara trocou o letreiro? Pode ser sim, porque é o seguinte, tem muita Cayenne Turbo S, entre parênteses, independente da primeira geração ou da mais nova, que o pessoal coloca o letreiro Turbo S, mas você vai puxar a placa, é S, é Turbo, é GTS, você acha de tudo, tá? Então, mas eu teria certeza, assim, meio que certeza que 996 Turbo S são 3, tá? Comparado a 4 unidades do 993 Turbo S, né, que são 4. Eu sei que 993 Turbo S tinham mais, acho que tinham 6 ou 7, mas alguns andaram indo embora aí, né? Até eu achei interessante porque dos 996 Turbo, 50 unidades, 5 deles são cabriolé, são conversíveis. Mas eu falei pro Lalo, cara, eu acho que existe um 996 Turbo S Cabrio aqui também. Até eu fui lá, foto, cara, não é uma amarela, depois eu vi que o amarelo ele é turbo normal, né? Cabrio, mas é turbo. Eu falei, cara, eu acho que ficou alguma, mas tudo bem, é só pra gente ter uma noção aqui. 996 GT2, uma unidade, né? Esse eu tinha a oportunidade de andar, eu conheci o dono, conheci o primeiro dono, infelizmente não é mais vivo. Até ele falava, erroneamente, que era o único da América Latina. Não. Aliás, deixa eu dar um recado já aqui nesse vídeo. É muito ousado alguém falar que é o único da América Latina, tá? Porque o pessoal acha que o Brasil é o maior país para esses carros. Não é, tá? A gente tem muito forte aqui no Chile, tem muito forte... Quando você fala Latina, você tem que incluir o México, né? O México é muito forte também, tá? Tem alguns carros aqui no Uruguai, na Argentina, que eu sei também. Deve ter alguns outros países latinos aqui que eu não tenho tanto conhecimento, mas falar que é o único da América Latina é muito ousado, tá?
Se eu não estiver enganado, eu sei que tem um no Chile, acho que são 2 no Chile, 996, e eu sei que tem no México também, tá? Então, não é nem da América do Sul, né? Tá? Então, mas esse carro eu acho muito bonito, eu gosto muito visualmente do 996 Turbo, né? GT2, perdão. Não, o Turbo também, o Turbo é o meu turbo preferido, né? Vamos lá, 996 GT3, 7 unidades. Tem uma que eu acho que o Lalo não considerou, que a gente tem uma Mark II, né? Que tem aquele farol do GT3 RS, o farol do turbo, né? Que é um preto, eu nunca mais vi esse carro também. Eu acho que eu vi por foto, pra falar, eu nem sei se eu vi pessoalmente. Eu vi pessoalmente lá fora, mas eu nunca vi aqui no Brasil pessoalmente, né? Um GT3 RS 996 que a gente conhece, que é o da frota da Sturt, né? Aquele branquinho com detalhe azul claro, né? Então vamos agora para a geração 997, começar pelo Sport Classic, sabe aquele cinzinha? Ele faz homenagem, acho que ao Carrera RS 73, né? Acho que é isso. Eu achava que só tinha 2 unidades, mas tem 4, olha só, 4 Sport Classics, né? Tem bastante aí. 997 o Speedster, né? O Lalo colocou 2 unidades, que é o azul e o branco, mas eu tenho certeza que tem mais uma. Que eu acho que é azul. Eu sei que a terceira unidade, que eu lembre, ela é versão americana, ela vem independente. Eu não lembro se é azul ou se é branco. Eu não me lembro agora, eu acho que é azul, pode ser azul. 997 GT2, 8 unidades. Eu achava que tinha mais, viu, só 8 unidades. Então vamos lá, 997 GT3 Mark I, né? 7 unidades. 997 Mark II GT3, 7 unidades também. Então, tanto a Mark I quanto a Mark II do GT3 na geração 997, ambos têm 7 unidades. GT3 RS 997 Mark I são 4 unidades. 997 Mark II são 6 unidades, que é esse aqui, então tem 6 unidades. Essa configuração é bem bonita, tá? E o RS 4.0 tem 2 unidades, né? Talvez um dos mais raros que tem, né? Aqui no país referente à semipista. Então vamos lá. 997 Turbo Mark I, 77 unidades, sendo 11 deles cabriolé, a versão conversível, né? 997 Mark II, olha aí, Corne, Turbo, 106 unidades, 13 deles são cabriolé. 997 Turbo S, o Turbo S só vê na Mark II, né? 28 unidades, sendo 9 deles cabriolé. Veio bastante cabriolé no Turbo S, hein? Caramba. E lembrar também daquele 911 Turbo S, aquele 918 Spider Edition, né? Que eu falo que é o Edition 918 lá, que tem só 2 unidades no país, que eles eram oferecidos para os futuros donos de 918, né? Se oferecia como, não é uma alternativa. Até o pessoal achou que era um presente. Falei, cara, ninguém dá presente, ninguém dá um carro de presente assim, tá? Nenhuma montadora, mas era enquanto os donos estavam esperando 918, até uns detalhes meio verde nas laterais, assim. Aliás, era até bizarro, porque esse carro ele tem detalhe verde na lateral e ele não é híbrido. Geralmente a Porsche coloca esses detalhes verdes quando ele é híbrido ou quando ele é elétrico, né? Então é meio bizarro esse carro aí. 997 GT2 RS, 8 unidades. Olha só, tanto o Mark I, que seria o GT2 997, quanto o GT2 RS 997, os dois vieram 8 unidades. Caramba! Eu achava que GT2 RS tinha menos. Eu lembro que um deles era da Platinos, que era o único que tinha um pacote Club Sport, né? 991.1 GT3 é aquele que deu aquele problema no motor, lembra? Que dava problema que ele superaquecia. É um problema no bloco, não lembro, no cilindro, né? Até na Stuttgart aqui em São Paulo tem até o motor lá em exibição, né? Teve um recall, tal, veio só uma unidade para o Brasil para troca de motor. Daquele carro do Mark I, 13 unidades, a Porsche até estendeu, acho que para 7 anos, se eu não me engano, né? A garantia daquele carro, para quem tinha. E do Mark II 991.2 GT3 veio 21 unidades. Eu não lembrava de GT3 ter vindo tanta unidade assim do Mark II, interessante. O 911 aquele dos 50 anos comemorando, vieram alguns independentes, né? Total de 7 unidades. 911R, esse é o do golpe lá. Tô brincando, mas é verdade. 911R, 4 unidades. 4 unidades? É verdade. É que tem uma que eu não vi, uma dos 4 carros que eu não vi. 911, o GT3, o Touring Package, né? Que seria o 991.2, vieram 4 unidades. 991.2, o Speedster,
Eu tô com 6 unidades aqui. Eu não sei se essa já está atualizada. Talvez tenha um pouquinho mais aqui, tá? 991.1 GT3 RS veio bastante, veio 19 unidades. Na Mark II deu uma assustada, veio 27 unidades, olha só, bastante, né? Tipo do Mark I 19 pro... Caramba, meu, do carro. 911 Turbo S Mark II, só que esse é o Exclusive Series. Aquele último lá, acho que era 607 cavalos que tem. Aqui vieram veio aquele meio douradinho, veio vermelho e veio um branco, né? Então, assim, total de unidades, pelo que eu anotei aqui, vieram 7 unidades. E um deles é o Cabrio branco, que se eu não me engano ele é independente. 991.2 Turbo S Tech Art, o GT, o Street R. O pessoal da Toys for Boys que trouxe esse carro, né? Uma unidade só aqui no país. Um número que assustou. Esse foi um dos que mais assusta, assim, que você não espera que tinha tanto. Apesar que a gente já tinha noção, né? 911 991.2 GT2 RS, 36 unidades. Esse é o mais recente de todos, que até teve aquela história do navio, né, que afundou lá. Infelizmente os carros foram embora aqui, que o pessoal ficou bravo porque veio muito carro, não dá pra entender, né? Em vez de aplaudir que tem a oportunidade de outras pessoas terem, né? Mas vai entender, né? Carreira GT, 6 unidades, tem que contar que tem um apreendido lá no portão contando com ele, tá? Então, 918 Spider, né? Então, o Lalo colocou 4 unidades aqui, na verdade são 5, né? São 2 brancos, 2 pratas e o amarelo, né? São 5, é que acho que ele não tá contando o último prata que veio, né? Independente. Boxster S987 Limited Edition, é um carro que ele, se eu não me engano, ele só foi produzido laranja, e se eu não estiver mais enganado ainda, só versão americana. Vieram 6 unidades desse do Boxster S Limited Edition. Caramba, eu lembro que tinha visto mesmo, tinha vindo pelo menos uns 3 assim, mas veio mais até. Boxster S 987 RS60 Spider Edition, esse é tipo o Boxster Spider da primeira geração, né? Apesar que veio no 987. 10 unidades. Esse RS60 Spider Edition, eu lembro que ele vinha com uma malinha. Esse carro vinha completo, todos os opções, vinha uma malinha, acho que vinha relógio junto da Porsche Design, era um negócio assim. Boxster Spider 987, 23 unidades, bastante. Boxster Spider na 981, 10 unidades. Cayman R, eu não lembrava que veio tantos assim. E eu sei que tem uma parte desses aqui são independentes, acho que pelo menos uns 4 são independentes. Cayman R, 12 unidades, nossa só, eu lembro do verdinho lá, que eu acho que era da frota do Stuttgart, acho que não é mais, né? Ele é tipo antes do Cayman GTS existir, sabe, na 981. Cayman GT4, 21 unidades. Cayman S 987, o Porsche Design Edition, 3 unidades. E assim, os 2 números maiores, né, desses todos que eu falei, óbvio que você imagina, né? Macan, pelo menos, então, a questão do número de Macan e Cayenne, como eu falei, é os números que mais variam, porque chega a muitas unidades o tempo todo, né? Nesse momento aqui, pelo menos na contagem que o Lalo tinha feito, 2.011 unidades de Macan, tem bastante Macan. Panamera, 946 Panameras. Provavelmente a Panamera talvez estava próximo de mim, agora está próximo de passar, né? Dentre dessas Panameras, 4 são Executives e uma Exclusive, que é configurada, né? Até eu lembro, essa Exclusive é uma meio... A gente tem um vídeo no canal do NB. Se eu achar, eu ponho como um card aqui. É uma que tá, acho que eu, Matheus e Henrique, a gente vê, acho que na Bela Sintra. O carro, ele tem um degradê na porta, assim. É bonito, é diferente. E Cayenne, né? Cayenne, assim, era o número que a gente imaginava que mais tivesse, né? Esse número aqui deve estar maior, óbvio. Aqui na lista, 4.931 unidades, tá? Deve ter passado de 5.000 nessa altura. Dessas, todas as gerações, tá? A Macan também, não foi nem específico na Macan, porque eu até tentei achar as Design Edition, mas só que acho que o Lalo não separou isso. Mas dentro dessas 4.931, 4 são Transibérias. Transibéria é aquela versão mais extrema, né? Inclusive eu tive a oportunidade de dirigir na época do antigo NBTV, que a gente hospedava aqui no canal, que era com câmbio mecânico, né? A que eu dirigi era com câmbio mecânico, só que acho que todas as outras são com câmbio automático, né? E dentre todas essas Cayenne, 45 são Turbo S. Mas são Turbo S mesmo, que eu falei. Tem muita gente que troca o letreiro lá atrás, tá? Já vi em Panamera isso também, tá? Panamera tá escrito Turbo S, a Panamera tipo...
é turbo só, a pessoa coloca um S, fica perfeito, mas você olha, você acha estranho quando você vê pessoalmente alguns detalhes de roda, que você espera freio de cerâmica, essas coisas, né? Alguns detalhes do interior, eu falei, cara, não é, que engraçado. Eu não achava que tivesse uma Panamera Turbo S mais simples, assim, aí você vai ver se eu puxar tipo a Panamera S, você fala, o cara colocou o letreiro, putz, é tipo isso aí, tá? Então é isso aí, gente, a quantidade de carros é só para ter um panorama, como eu falei, né? Eu nem coloquei os 992, na verdade os 992 a gente ficou sabendo que passou o número de 400 unidades emplacadas 992, então você coloca Carreira S, as versões Cabrio, parece que veio uma 4S, né, que eu acho que não vai vender assim direto. Cara, é insano, né, a quantidade de Porsche que a gente tem aqui. Eu vi que chegou, esse mês, chegou mais um 930 Turbo. Eu vi que chegou, pra você ter ideia, nesse mês, perdão, eu tô gravando em junho, eu vou contar abril, tá? Abril chegou 101 unidades do 992. Então você já encara entre Carreira S, as versões Cabrio, tudo do 992, entendeu? Então é insano, né? E eu sei que chegou recentemente 2 Taycan Turbo S, né? Que vai ser comercializado, eu acredito que no fim desse ano a gente deve ver por aí, tá? Beleza, gente? Então é isso aí. Quantidade de Porsche, devo fazer de outras marcas também pra gente ter um pouco de noção. Como eu falei no início, aqui é pra gente ter uma noção, os números não dá pra falar que são números super atualizados, porque tá mudando o tempo todo, né? Carros acabam sendo mais emplacados, chegam mais, então assim, o que vende desses carros é de uma maneira insana, né? Beleza, gente? Então obrigado a todos por ter visto esse vídeo. Eu vou tentar, não vou falar sempre fazer 2 vídeos por semana, mas eventualmente, esse eu ainda vou colocar na quarta-feira, mas eu vou ver se na próxima semana, depois dessa aqui que tá indo pro ar, eu consigo fazer um só contando alguns outros detalhes, assim, um segundo vídeo, mas tentar ser mais curto também, beleza? Se você gostou, dá um like no vídeo, inscreva-se no canal aí, ativa as notificações se você quiser ver mais novidades que eu vou comentar aqui, beleza, gente? Então, um abraço a todos, obrigado e até um próximo momento. Tchau!